Cobra e o Apache não são apenas dois dos helicópteros de ataque mais icônicos já feitos, mas também estão entre as aeronaves com mais tempo de serviço em todas as Forças Armadas dos Estados Unidos. Apesar de terem surgido na Guerra Fria, as duas plataformas seguem em operação. O Apache, inclusive, está em combate atualmente. Mas por que isso ocorre? Esses dois helicópteros não são mais velhos que Seinfeld e Sweet Child O' Mine? Bem, não seria verdade dizer que os Estados Unidos não tentaram substituí-los. Eles tentaram. Na verdade, eles tentaram substituí-los por algo melhor em 4 ocasiões diferentes. Mas, por algum motivo, parece que toda vez que uma equipe de engenheiros se reunia em uma mesa para projetar o novo e melhorado Cobra e Apache, o universo fazia de tudo para impedir que isso acontecesse. Então, vamos ver o porquê. O design e propósito do Cobra. Começando pelo mais antigo dos dois projetos, o Cobra surgiu na Guerra do Vietnã. O lendário UH-1 Huey logo se mostrou essencial em combate. Diferente de conflitos anteriores, as tropas no Vietnã precisavam se deslocar por grandes extensões de terra muito rapidamente, e seus combates eram muito mais rápidos e móveis do que em épocas anteriores de guerra. O sucesso do helicóptero utilitário Huey mostrou o potencial dos helicópteros na guerra, inspirando a criação do Cobra e depois do Apache. Mas a empresa de defesa responsável pelo Huey já vinha flertando com a ideia de um helicóptero de ataque e viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. A Força Aérea desaprovou o exército operar helicópteros, vendo isso como invasão de seu território. O exército não confiava na Força Aérea para apoio aéreo aproximado, pois duvidava do compromisso da Força Aérea com essa função. Na época, a Lockheed desenvolvia o helicóptero AH-56 Cheyenne, mas seu aperfeiçoamento, teste e entrada em serviço levariam tempo, algo que nunca ocorreu. Falaremos mais sobre isso em breve. A Bell teve a ideia de usar a plataforma do Huey para criar um helicóptero de ataque, capaz de escoltar helicópteros utilitários e apoiar tropas em terra. Assim, o exército poderia comprar helicópteros de ataque sem uma competição formal de projetos, o que de outra forma seria impossível, e a Bell poderia desenvolver rapidamente seu novo helicóptero, usando a plataforma já existente do Huey. O Cobra foi, portanto, meio que um helicóptero de ataque improvisado, sem um programa por trás, que acabou sendo eficaz e mais tarde se tornou uma plataforma própria. Por causa disso, o primeiro Cobra foi na verdade chamado de Huey Cobra. Tudo junto, mas Cobra soa mais legal e faz lembrar uma cobra mortal em vez de uma cobra mortal pilotando um helicóptero, por isso o nome mais curto permaneceu. Os primeiros protótipos eram cerca de 80% semelhantes ao Huey, com poucas, mas importantes mudanças de design nos 20% restantes. Isso era importante, pois permitia consertar Cobras e Hueys no campo usando peças intercambiáveis. A principal mudança foi o novo design elegante, semelhante a um caça, com fuselagem estreita que melhorava o desempenho aerodinâmico. O Cobra é mais curto e fino que o Huey, além de ter trem de pouso retrátil, o que foi grande melhoria. Ele tem 53 pés, ou 16 metros, de comprimento, 10 pés e 4 polegadas, ou 13,15 metros de largura e 13 pés e 6 polegadas, ou 4,1 metros de altura. E é importante destacar que a largura do Cobra vem com um asterisco, já que cerca de 20% dela corresponde às asas curtas de cada lado da fuselagem, que é onde o armamento seria montado. Compare com o Huey e verá que o modelo antigo é 1,2 metro mais longo, pelo menos 30 centímetros mais alto e quase 1 metro mais largo, o que se justifica por ser utilitário. O motor, a transmissão e o rotor eram iguais aos do Huey, mas o novo desenho da fuselagem tornava fácil notar a diferença no desempenho de voo. Por causa do seu tamanho, o Cobra era muito manobrável e difícil de derrubar no Vietnã, além de ser mais rápido que o Huey. O Cobra podia voar tranquilamente a uma velocidade máxima de 171 milhas ou 276 km por hora, enquanto o Huey não conseguia ultrapassar 127 milhas ou 204 km por hora. O Cobra também tinha um alcance melhor,
de 360 milhas ou 570 quilômetros em comparação com as 318 milhas ou 511 quilômetros do Huey. Isso permitia aos Cobras alcançar seus alvos na metade do tempo de um Huey, permanecer 3 vezes mais e levar o dobro de munição. Na prática, isso significava que os Cobras podiam varrer uma área com disparos de metralhadora, deixar a área segura para os Hueys, que inseriam as tropas terrestres e depois davam suporte a essas tropas antes de retornar à base. O Cobra exigia só 2 tripulantes, ambos pilotos. Um comandava o voo e operava as armas, o outro pilotava o helicóptero. Ambos os pilotos eram protegidos pela cabine blindada. Quando se trata de armamento, os Hueys geralmente estavam armados apenas com metralhadoras e lançadores de foguetes de 70 milímetros, um padrão muito baixo e fácil para o Cobra superar. O Cobra geralmente estava armado com um pod de metralhadora minigun de 7,60 e 2 milímetros, também conhecido como metralhadora montada sob o nariz, posicionada logo abaixo da cabine, junto com foguetes de 70 milímetros, podendo ser 7 ou 19 deles, dependendo do lançador. Sua torre M28 também permitia instalar 2 miniguns de 7,60 e 2 milímetros, 2 lançadores de granadas de 40 milímetros, ou um de cada. No geral, isso fazia do Cobra a personificação mecânica de seu homônimo biológico, porque ele era extremamente bem armado para combater a infantaria. Diferente das Cobras reais, os Cobras atuavam em duplas e, às vezes, com outros helicópteros como batedores, tornando-se ainda mais letais. A frota de Cobras do Exército dos Estados Unidos, com mais de 1.100 helicópteros, somou mais de 1 milhão de horas operacionais no Vietnã, sendo aposentada pelo Exército apenas em 2001. Você pode pensar, isso não vai contra a proposta do vídeo? Bem não, porque as Forças Armadas dos Estados Unidos aposentaram os Cobras originais em favor de, Cobras mais novos e melhores. Os fuzileiros navais, ao perceberem a qualidade do Cobra, quiseram uma versão própria. Assim, o Cobra passou de uma força para outra dentro das Forças Armadas. O H-1 Super Cobra é a versão aprimorada dos fuzileiros navais do Cobra original. E vem com 2 novidades. Primeiro, ele tem 2 motores para melhorar a segurança no mar. O novo Super Cobra é mais pesado e leva mais armamento que o original. Fuzileiros navais atacam a partir de navios e precisam voar mais para chegar ao alvo, ao contrário dos helicópteros do exército, que ficam mais próximos do combate. Como piloto, você não quer que seu único motor pare de funcionar enquanto está sobre a água. Os 2 motores permitiram que o novo Super Cobra, cerca de 2 toneladas mais pesado que o Cobra original, fosse cerca de 20% mais rápido, atingindo 220 milhas ou 350 km por hora e mantendo o mesmo alcance de combate. A segunda maior mudança é no armamento, pois o Super Cobra supera o Cobra como este superava o Huey. Provavelmente, os oficiais dos fuzileiros navais apenas pediram a Bell para equipar o novo helicóptero com o máximo de armamento. A Bell respondeu equipando o helicóptero com canhão rotativo de 20 milímetros e 750 munições, pods de foguetes de 19 ou 7 tiros para foguetes de 70 milímetros, 8 foguetes de 127 milímetros até 8 mísseis antitanque até 8 mísseis AGM-114 Hellfire, 2 mísseis AGM-65, Maverick para alvos terrestres que o piloto realmente odeia e 2 mísseis AIM-9 Sidewinder para alvos aéreos. Meu Deus do céu! Nem todos esses sistemas de armas podiam ser montados juntos, pois não havia espaço suficiente. Mas o Super Cobra podia carregar muita coisa, e a enorme variedade fazia o Cobra original parecer um brinquedo de criança. Os fuzileiros navais ficaram muito satisfeitos. Eles mostraram seu valor na Guerra do Golfo, destruindo 97 tanques e 104 blindados de transporte de pessoal, e também foram usados na invasão do Iraque e na campanha contra o Estado Islâmico do Iraque há uma década. Os Estados Unidos venderam pelo menos 40 Super Cobras para o Irã, o que é irônico considerando os eventos atuais, e os fuzileiros navais aposentaram o Super Cobra em 2020 em favor de, isso mesmo, um novo modelo de Cobra. Esse modelo é conhecido como Viper, o que é biologicamente incorreto, já que cobras são artrópodes, não víboras, mas ninguém no Pentágono se importa com taxonomia.
Mantendo os apelidos de cobras imprecisos, o Viper foi introduzido em 2010 e é uma atualização do Super Cobra praticamente do mesmo jeito que o Super Cobra foi uma atualização do Cobra. Diferente do Super Cobra e do Cobra, que tem 2 pás, o Viper tem 4 pás de rotor de compostos avançados, aumentando a sobrevivência. As pás do rotor podem ser dobradas para economizar espaço nos navios. Ele também implementou o trem de pouso com absorção de energia, tanques de combustível autovedantes e assentos com absorção de energia, todos com o mesmo objetivo. Quanto ao armamento, ele permanece basicamente o mesmo do layout do Super Cobra. Um canhão de 20 mm montado sob o nariz, mas com um par de asas curtas muito maiores que permitem carregar mais foguetes e mísseis. Portanto, o Viper pode decolar com até 76 ou 38 foguetes guiados de 70 mm, em combinação com 2 mísseis AIM-9 ar-ar, ou até 16 mísseis Hellfire ar-superfície, ou até 8 mísseis Jag ar-superfície, no geral, completando uma plataforma de helicóptero de ataque mais ampla e melhor armada. Apesar das muitas mudanças, ainda é um Cobra. Ele tem quase o mesmo tamanho dos Cobras usados no Vietnã e veio para cumprir o mesmo propósito, além do combate ar-ar, que é secundário ao apoio aéreo aproximado. Atualmente, os Vipers são a principal frota de helicópteros de ataque do elemento de combate aéreo do Corpo de Fuzileiros Navais, substituindo totalmente o Super Cobra e mantendo o legado do Cobra, prestes a completar 100 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Anteriormente, estabelecemos que os fuzileiros navais queriam um Cobra próprio, e eles conseguiram o Super Cobra, e é nesse momento, cronologicamente, que o exército dos Estados Unidos se afasta completamente do projeto do Cobra. Você pode ter se perguntado por que o exército não adotou também o Super Cobra, já que ele é uma melhoria do Cobra em todos os aspectos possíveis. A resposta simples é que o exército estava desenvolvendo um helicóptero de ataque completamente novo ao mesmo tempo. Esse helicóptero é o Apache. O exército, inicialmente, planejava usar o AH-56 Cheyenne no Vietnã em vez do Cobra, mas o projeto acabou cancelado. O exército foi além do Cobra ao lançar o projeto de helicóptero de ataque avançado, que originou o Apache. Esse projeto, desvinculado do Cobra, visava cumprir o mesmo papel de helicóptero de ataque no exército por um modelo mais rápido, manobrável, com armamento, sobrevivência e alcance superiores. A cabine e as 4 pás do rotor suportam impactos de projéteis de 23 mm e a cabine funciona como a do Cobra, com um piloto e um artilheiro. O Apache pode decolar com mais de 10 toneladas de peso total, graças aos seus 2 motores, cada um fornecendo quase 1.700 cavalos de potência. E isso significa que ele pode carregar uma grande quantidade de armamentos a bordo. O canhão principal é o M230 de 30 mm com 1.200 munições, mas a principal melhoria em relação ao Cobra, semelhante ao Super Cobra, é a maior capacidade de transportar foguetes e mísseis. As asas curtas têm 4 suportes para instalar: foguetes de 70 mm, mísseis ar-ar, ar-superfície e antitanque. A configuração do armamento é altamente modificável, como no Super Cobra, e varia conforme a missão. Por exemplo, em missões contra blindados ou antitanque, o Apache pode levar 16 mísseis Hellfire. Em uma função de força de cobertura, na qual o Apache precisa enfrentar tanto alvos blindados quanto infantaria levemente blindada, ele pode carregar 8 mísseis Hellfire e 38 foguetes. Tudo isso acompanhado, é claro, do seu canhão de 30 mm, que por si só transforma a blindagem leve em queijo suíço. Há também a configuração de escolta extremamente carregada de foguetes, na qual um Apache voa com 176 foguetes. O Apache foi adotado oficialmente em 1984 e ainda está em serviço no exército. Ele é conhecido por sua eficácia em operações noturnas, e durante a Guerra do Golfo, 277 Apaches destruíram um total de 278 tanques iraquianos, somando mais de 500 veículos destruídos. Só um Apache foi perdido em combate, e as tripulações sobreviveram. Porém, o desempenho do Apache no século XXI não foi tão bom, pois começaram a sofrer muitas baixas no Oriente Médio.
em parte pela superestimação da capacidade de agir sozinhos atrás das linhas inimigas, e também porque certas partes da fuselagem são muito vulneráveis ao fogo de fuzil. Isso é realmente insano, considerando que a cabine, como mencionado, pode suportar impactos de projéteis de 23 milímetros. Poderíamos fazer um vídeo inteiro sobre os Apaches desde sua introdução até hoje, mas podemos resumir dizendo que o tanque voador, como era chamado, não era exatamente tão resistente assim. Apesar disso, o exército ainda depende do Apache, mesmo com seus 40 anos na época desta gravação, e ele segue em combate no Irã. O Super Cobra está em serviço exatamente pelo mesmo período, depois de substituir o Cobra, e só foi aposentado em favor de outro Cobra. Mas, no fim das contas, é basicamente a mesma plataforma. Isso levanta a questão: o que diabos há de tão especial nessas duas plataformas de helicópteros de ataque que os Estados Unidos parecem não conseguir substituí-las? Todos os programas fracassados de helicópteros de ataque. Começando cronologicamente, o primeiro programa fracassado de helicóptero de ataque nos Estados Unidos foi o Lockheed AH-56 Cheyenne, já citado. Este deveria ser o primeiro helicóptero de ataque dedicado dos Estados Unidos, mas, como explicado, o desenvolvimento do Cobra foi mais rápido e sem burocracia, por isso entrou em serviço antes. O Exército lançou o programa Sistema Avançado de Suporte Aéreo Rápido em 1964, com 3 requisitos principais. O helicóptero de ataque precisava atingir uma velocidade de cruzeiro de 224 milhas, ou 361 km por hora. Uma velocidade máxima de 250 milhas, ou 410 km por hora, e a capacidade de pairar a 6.000 pés, ou 1.800 metros. Em retrospectiva, os requisitos são particularmente interessantes, já que apenas um dos 4 projetos reais os cumpriu, sendo esse projeto o Viper. Mas o exército precisava que seu helicóptero de ataque fosse muito mais rápido do que os helicópteros utilitários que seu helicóptero de ataque precisaria escoltar. Em 1966, enquanto os Cobras começavam a ser produzidos, a Lockheed recebeu autorização para fabricar protótipos de teste. Diferente das asas curtas comuns em helicópteros, o Cheyenne tinha asas fixas, melhorando a velocidade. Isso é chamado de helicóptero composto. Ele também possui uma hélice propulsora, que, como você pode imaginar pelo nome, fornece empuxo e reduz a carga no rotor, permitindo que ele produza mais sustentação. Por isso, o Cheyenne alcançava até 230 milhas, 370 km por hora, quase atendendo aos requisitos do exército. Apesar de ter tamanho parecido ao Cobra, o Cheyenne se assemelha mais ao Apache em peso, com 5,5 toneladas, podendo decolar com mais que o dobro disso. O helicóptero, com quase 4.000 cavalos de potência e 4 pás, era mais rápido e melhor armado que o Cobra, contando com 2 armas integradas. A torre ventral, ou torre do ventre, estava equipada com um canhão de 30 milímetros, e a torreta frontal podia ser armada com um canhão de 7,62 milímetros, ou um lançador de granadas de 40 milímetros. Os 6 pontos de fixação nas asas podiam receber foguetes de 70 milímetros ou mísseis antitanque, um upgrade em relação ao Cobra original, incapaz de disparar mísseis. O helicóptero também era extremamente manobrável. Durante sua demonstração em 1967, época em que os Cobras já estavam realizando operações no interior das selvas do Vietnã, o protótipo Cheyenne pairou em ventos cruzados fortes e, ao final da demonstração, pousou sobre o trem de pouso dianteiro e fez uma reverência para o público. Era, segundo todos os relatos, um helicóptero mais rápido, melhor equipado do que o Cobra e igualmente manobrável. Então, por que foi cancelado? Em 1969, enquanto o Cobra já estava há 2 anos no Vietnã, o Cheyenne ainda era testado e o exército não estava satisfeito com o ritmo do desenvolvimento. Eles precisavam do helicóptero agora, não daqui a alguns anos. Sem esperar o Cheyenne tão cedo, o exército cancelou o contrato de produção, mas manteve o de desenvolvimento, aguardando solução dos problemas, incluindo um que matou um piloto de testes. Os problemas acabariam sendo resolvidos, mas o programa de desenvolvimento ainda assim foi cancelado em 1972. O Cheyenne estava, francamente, sendo desenvolvido na época errada. Foi desenvolvido enquanto o Cobra já combatia, enfrentando desafios de engenharia da época, como peso excessivo.
Ao mesmo tempo, sistemas de armas digitais estavam sendo desenvolvidos, enquanto o Cheyenne foi projetado com sistemas analógicos que estavam rapidamente se tornando obsoletos, mesmo que fosse por apenas alguns anos. O envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã terminava e o exército já não precisava urgentemente de um helicóptero de ataque. Agora, eles podiam cancelar o Cheyenne, iniciar um novo programa e levar o tempo necessário para desenvolver um helicóptero moderno. E foi assim que surgiu o Apache. E a seguir, temos o Boeing Sikorsky RA-66 Comanche, também conhecido como o helicóptero mais legal que nunca tivemos a chance de ver em serviço. O Comanche foi o resultado do programa experimental de helicópteros leves, que tinha como objetivo substituir os helicópteros Cobra e OH-58 Kiowa. O Kiowa, apesar de não ser um helicóptero de ataque, atuava no apoio rápido, além do reconhecimento e utilidade. O Comanche teria a mesma função, mas com armamento superior, tornando-o mais apto para ataque e apoio. O Comanche começou a ser desenvolvido no fim da década de 1980 como um helicóptero furtivo, oferecendo grande avanço sobre o Cobra e o Apache. Suas superfícies externas tinham materiais que absorviam radar e tinta supressora de infravermelho, deixando sua seção reta radar 360 vezes menor que a dos Apaches. Isso também se devia ao Comanche ser cerca de 3,5 metros mais curto que o Apache. Sua assinatura acústica era bem menor que a de helicópteros similares devido ao rotor de cauda inclinado e aos materiais compostos nas 5 pás do rotor principal. Outro destaque do Comanche eram os aviônicos para operações noturnas e em qualquer clima, tornando-o ideal para reconhecimento à frente do Apache. A disposição das armas também melhorava muito em relação aos projetos anteriores. Ele tinha um canhão rotativo de 20 milímetros que se retraía e girava para trás quando não usado, diminuindo a seção reta radar do helicóptero. Com o mesmo objetivo, ele possui armazenamento interno de mísseis, diferente de outros helicópteros que usam suportes externos. Ele levava até 6 mísseis ar-terra, 12 mísseis ar-ar ou 24 foguetes de 70 milímetros. Se precisasse de mais poder de fogo, ele podia instalar asas auxiliares para levar 8 mísseis Hellfire, 16 Stinger ou 56 foguetes de 70 milímetros, embora isso reduzisse um pouco sua furtividade. Apesar do seu tamanho menor, ele ainda podia decolar com quase 8 toneladas e voar a velocidades de cerca de 190 milhas ou 300 km por hora, alcançando uma velocidade máxima de aproximadamente 200 milhas ou 324 km por hora. Com esse tipo de design, o Comanche nunca poderia falhar, certo? Bem, esse parecia ser o sentimento geral no início dos anos 2000, quando o exército estava pronto para comprar cerca de 1.200 deles para preencher tanto as funções de helicóptero de reconhecimento quanto de ataque leve. Parecia praticamente certo que os primeiros Comanches seriam entregues em 2006. Os testes e melhorias avançaram com sucesso até que, em 2004, o exército encerrou abruptamente o programa, por 4 razões. A principal razão foi o fim da Guerra Fria, eliminando a necessidade de tantas melhorias. Vamos abordar isso em detalhes depois, mas a maior parte do desenvolvimento de helicópteros na segunda metade do século XX foi impulsionado pela crença de que uma guerra entre URSS e OTAN ocorreria na atual Alemanha, com papel importante dos helicópteros. Por isso, o Comanche foi feito com alcance de translado de 2.250 quilômetros, quase podendo cruzar o Atlântico de uma vez. Esse investimento já não era justificável no final dos anos 90 e início dos 2000, pois ficou claro que a Rússia não pretendia iniciar uma guerra com a OTAN tão cedo. Em segundo lugar, já existiam muitos Apaches, que, é verdade, não eram tão eficientes em furtividade, mas a introdução dos Comanches exigiria toda uma nova rede de produção e manutenção, o que, mais uma vez, não justificava o custo. Em terceiro lugar, os drones estavam se tornando cada vez melhores na função de reconhecimento naquela época, e não demoraria muito para que eles se tornassem os principais meios de reconhecimento de todos os ramos das Forças Armadas. Essa avaliação, é claro, acabou se mostrando totalmente correta. O motivo final para o cancelamento do Comanche foi devido às mudanças abruptas na guerra aérea e ao desenvolvimento repentino de sistemas de armas antiaéreas.
Cogitou-se que o Apache poderia ser aposentado para dar lugar a um novo helicóptero capaz de lidar com esses sistemas, o que custaria alguns bilhões de dólares ao contribuinte americano. O exército não queria introduzir um helicóptero novo, ainda mais caro, para depois ter que aposentar esse também. No final das contas, 3 das 4 razões se resumem a custos injustificados. Após a reestruturação do programa, em 2002, estimou-se que o custo total de desenvolvimento e produção alcançaria quase 27 bilhões de dólares. Ao ser finalizado, o programa já tinha consumido quase 8 bilhões de dólares, incluindo a taxa de encerramento, e ainda era a melhor das duas opções. O Comanche teria sido um helicóptero incrível, mas simplesmente não era para acontecer. Já o ARH-70 Arapaho da Bell não pode dizer o mesmo. Esse helicóptero foi criado para o Programa de Helicóptero de Reconhecimento Armado, iniciado após o cancelamento do Comanche. A Bell venceu o contrato inicial com a ideia de simplesmente militarizar seu helicóptero civil Bell 407, equipando-o com um motor melhor e armamentos. O helicóptero era o menor de todos os helicópteros mencionados hoje, e de modo geral, não impressionava. E pode parecer duro, mas na verdade é um elogio, considerando que ele sofreu uma pane catastrófica em seu voo inaugural. Ele perdeu toda a potência do motor e os pilotos mal conseguiram pousá-lo e milagrosamente saíram ilesos, mas o protótipo foi destruído. O programa foi encerrado rapidamente. Essa já era a segunda tentativa fracassada de substituir o Kiowa por um helicóptero adequado tanto para reconhecimento quanto para ataque. Mas, por Deus, não seria a última. O programa de reconhecimento aéreo armado foi lançado em seguida, mas teve ainda menos sucesso, nem chegando à fase de concessão de contrato. O Boeing AH-6, baseado no MH-6 Little Bird, foi desenvolvido, mas rejeitado por sua baixa capacidade de sobrevivência. A única outra plataforma de helicóptero relevante que surgiu desse programa é o Sikorsky S-90 Raider. Embora esse helicóptero também tenha sido rejeitado, ele mais tarde seria ressuscitado e transformado no Sikorsky Raider X, como parte do programa de aeronaves de reconhecimento e ataque do futuro, também conhecido simplesmente como FARA. O FARA foi lançado em 2018 após a aposentadoria do Kiowa, obrigando o exército a usar o Apache para reconhecimento. O FARA buscava novamente um helicóptero de reconhecimento e ataque. 2 projetos receberam contratos iniciais para desenvolvimento e posterior competição de voo, visando a escolha de um vencedor. Esses 2 projetos eram o Sikorsky Raider X e o Bell 360 Invictus. O Raider X era um helicóptero composto com 2 rotores principais coaxiais, um acima do outro e uma única hélice propulsora traseira. Era um helicóptero incrivelmente rápido, com expectativa de atingir velocidades em torno de 290 milhas ou 460 km por hora, podendo até mesmo superar esse valor. Deveria ser muito manobrável, mas pouco se sabe sobre suas capacidades furtivas ou armamento, exceto por uma metralhadora .50 e lançadores integrados de mísseis e foguetes similares aos do Comanche. O 360 Invictus, criado pela Bell, era um pouco mais lento, alcançando cerca de 230 milhas ou 370 km por hora. Este projeto é menos aerodinâmico que o Raider X, pois tem asas curtas e mísseis em lançadores integrados ao lado de um canhão de 20 milímetros. Também temos pouquíssimas informações sobre quaisquer detalhes, porque esse projeto foi, assim como o Raider X, cancelado em 2024. O exército cancelou o programa FARA, alegando que o uso pretendido de helicópteros de reconhecimento e ataque está perdendo utilidade prática e justificativa financeira, devido ao aumento de drones de baixo custo, que cumprem a mesma função com menores custos de desenvolvimento, produção e manutenção. Naquele momento, após gastar 9 bilhões de dólares em 2 décadas para reconhecimento e ataque no exército, decidiu-se encerrar. Até esta gravação, não há programas em andamento nos Estados Unidos para helicópteros de ataque ou reconhecimento e ataque, tornando o Cobra e o Apache os primeiros e únicos helicópteros de ataque dedicados no exército e nos fuzileiros navais. Por que os Estados Unidos não conseguem substituir o Cobra e o Apache? A resposta para a pergunta do título de hoje é bastante complexa. Vamos começar dizendo: os helicópteros de ataque do arsenal dos Estados Unidos já provaram seu valor. O Apache mostrou algumas vulnerabilidades,
Mas é importante lembrar que o helicóptero, com 40 anos, ainda combate ativamente em missões de ataque e reconhecimento. A plataforma Cobra, por outro lado, mostrou que é capaz de evoluir, já que o Cobra atual, o Viper, é a terceira geração do mesmo projeto. Em segundo lugar, nas últimas 2 décadas, surgiram helicópteros multifuncionais, drones e, mais recentemente, helicópteros não tripulados. O U-Hawk é basicamente um Black Hawk autônomo e não tripulado, capaz até de lançar armas. Temos um vídeo detalhado sobre isso, caso se interesse. Usando-o como exemplo, é fácil imaginar o desenvolvimento de helicópteros de ataque menores e não tripulados. Além disso, dado o aumento dos drones, o desenvolvimento e a expansão das capacidades aéreas e o custo de produção extremamente baixo deles em comparação com os helicópteros, bem, a gente realmente tem que se perguntar se ainda vale a pena investir dinheiro em helicópteros de ataque. As Forças Armadas do mundo todo apostam tudo em caças não tripulados, mostrando que não pensam assim. Assim, não seria errado afirmar que a chegada dos drones, desde o início dos anos 2000, impactou fortemente a demanda por helicópteros de reconhecimento e ataque. Também é preciso dizer que a ideia de um helicóptero de ataque surgiu de condições muito específicas, e o desenvolvimento adicional, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética e seu principal sucessor, a Rússia, foi motivado pela Guerra Fria. Ambos os lados desenvolveram e acumularam o máximo de armamentos possível, mas, como a guerra não esquentou, o potencial dessas armas nunca foi testado. Isso nos leva talvez à crítica mais forte contra o desenvolvimento de novos helicópteros de ataque. Ninguém mais desenvolve esses helicópteros, pois todos focam em drones e aeronaves, tripuladas ou não. A principal força de helicópteros de ataque da Rússia ainda consiste no Mi-20 e 4 Mi-28 Kamov-Ka-Wa, Ma-50 Black Shark e Ka-52 Alligator. Todos esses helicópteros, exceto o Alligator, foram desenvolvidos na Guerra Fria e tiveram um desempenho ruim na Ucrânia. Eles foram abatidos por sistemas antiaéreos ou drones ucranianos em mais de 100 ocasiões. E o único desempenho positivo foi o dos Alligators durante a contraofensiva ucraniana de 2023. A China tem os helicópteros de ataque mais recentes, Z-10 e Z-19, e está desenvolvendo o helicóptero de ataque pesado, Z-21. Antes desses projetos, a China não possuía helicópteros de ataque e iniciou seu desenvolvimento no início dos anos 2000, quando ainda não era certo que drones fariam reconhecimento e ataque. Mesmo tentando suprir a falta de helicópteros de ataque, os chineses foram cautelosos e fabricaram cerca de 200 Z-19 e número similar de Z-10. O Eurocopter Tigre conta com 175 unidades nos exércitos da França, Alemanha, Austrália e Espanha. 2 desses exércitos, francês e australiano, são vitais para a OTAN e nem eles acham que devem investir muito em helicópteros de ataque. Para comparação, os Estados Unidos produziram mais de 2.700 Apaches e atualmente operam cerca de 750 deles, com os fuzileiros navais operando pouco menos de 200 Vipers. Os Estados Unidos possuem menos de 1.000 helicópteros de ataque em todas as suas forças armadas. Isso evidencia um ponto importante. A relevância dos helicópteros de ataque vem caindo com o tempo, pois novas tecnologias com as mesmas funções estão sendo desenvolvidas, reduzindo o espaço para eles. Isso significa que não há mais espaço para helicópteros de ataque agora? Não, não é bem assim. Forças armadas de segunda e terceira categoria ainda podem usá-los, mas é provável que helicópteros de ataque percam sua finalidade até em exércitos menores, pela facilidade e pelo baixo custo de adquirir, manter e operar drones. A tecnologia de guerra evoluiu e o combate mudou. Neste ponto, não se trata mais de por que os Estados Unidos não conseguem substituir o Cobra e o Apache, mas sim se faz sentido investir dinheiro em substitutos. Os Estados Unidos até poderiam substituir esses 2 projetos lendários com investimento suficiente, mas não farão isso, pois o objetivo não compensa mais o custo. Isso indica que Apache, Cobra, Viper e as versões de ataque do Little Bird, como o AH-6, provavelmente seguirão sendo não só os primeiros, mas os únicos helicópteros de ataque dos Estados Unidos. Obrigado por assistir.